Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta e dessa vez nós vamos falar sobre Sibum, o que poderia ter acontecido caso ele não tivesse se aposentado agora em 2024. Nós vamos resenhar, teorizar o que poderia ter acontecido, quantos títulos ele poderia ter vencido, quais os feitos que ele poderia ter realizado se ele tivesse decidido se manter. É tudo isso que nós vamos comentar aqui nesse vídeo, mas antes de qualquer coisa, peço com que você deixe um like, comenta muito aqui nesse episódio a opinião de vocês, se vocês concordam, quantos títulos você acha que ele poderia ter vencido, o que ele poderia ter feito, né, se ele poderia ter ido para Open, enfim, tudo isso. É o momento da gente resenhar, tá chegando o final do ano, as pautas estão em falta, então vamos falar daquilo que poderia ter acontecido, né? E também se inscreva se você não for inscrito para receber mais vídeos como esse. Aqui a gente fala de notícias todos os dias e também com esses formatos com temas diferentes, né? Mas vamos para o que interessa, vamos falar sobre o Sibum. Vou colocar aqui na tela ele competindo no Praga Pro e vamos lá. Eu fiz um podcast recente, o meu podcast, o Pumpingcast, onde nós falamos sobre esse tema. Eu vou trazer aqui para vocês, resumido, a minha conclusão sobre esse assunto, né? Para quem estava vivendo numa pedra, né? Para quem estava vivendo numa montanha e não sabe o que aconteceu, o Sibum, depois de conquistar o seu 6º título no Mr. Olympia, no palco, no seu pronunciamento de campeão, ele anunciou a sua aposentadoria, né? Foi algo muito chocante, mas ele já estava dando sinais de que isso aconteceria. Nos últimos anos, a gente via o Sibum comentando e dando alguns pontos que faziam com que a gente imaginasse que cada vez estava mais perto dele anunciar sua aposentadoria. Primeiro, porque ele já tinha falado que não competiria depois dos seus 30 anos, ou não competiria muito mais do que depois dos 30. Então a gente sabia que chegando perto dos 30 anos, ou passando dos 30 anos, ele não ficaria competindo ainda muitos anos. A gente sabe que ele também tem uma doença renal, então isso era algo que ele não estenderia o seu sacrifício por muito mais tempo. E ele sempre falou que quando ele tivesse um filho, quando ele tivesse uma filha, né, que foi o caso dele, ele focaria na sua família, né? Então, com as condições financeiras que ele tem, ele não ficaria vivendo como um bodybuilder, deixando em alguns momentos a sua família um pouco de lado. A gente sabe que o bodybuilding, ele é um esporte que em determinados momentos, principalmente em retas finais, você precisa ser egoísta, infelizmente. Então, a gente sabia que em algum momento isso iria acontecer e aconteceu em 2024. Ele foi para Praga depois para competir na Open. Ele falou que seria apenas pela resenha, apenas para se divertir. Foi o que aconteceu e ele ainda conseguiu um excelente top 2, algo muito impressionante, perdendo apenas para o atual top 4 da Open, né? Para quem não sabe, o Sibum, desde que ele fez a sua estreia no profissional, a pior colocação dele foi um top 3 na sua estreia, ainda quando a Classic estava engateando, iniciando, né? O seu primeiro show ele pegou um top 3. Então, a pior colocação do Sibum, até envolvendo agora o último resultado que ele teve na Open, a pior colocação que ele teve foi um top 3. Então ele foi um cara realmente destinado à grandiosidade, destinado à vitória. E agora partindo, né, para a parte de teoria, o que poderia ter acontecido? E na minha opinião, a aposentadoria dele era algo inevitável. Não pelo motivo óbvio de que todos se aposentam, né? Isso é fato, não tem como fugir dessa realidade que todo atleta, independente da genética absurda, independente de quanto você invista na sua longevidade, você vai em algum momento se aposentar, independente da sua grandiosidade, independente de quanto você tem feito história. Em algum momento todos penduram as botas, ou no fisiculturismo todos penduram a sunga. Mas imaginando que ele não teria tomado essa decisão esse ano, vamos imaginar aqui, eu vou imaginar com vocês quantos anos ele poderia ainda continuar vencendo. E na minha opinião, o que poderia fazer ele parar, na minha opinião, um dos principais motivos é a questão da motivação. O Sibum, ele é um cara que nos últimos anos tem empregado bastante a questão do mentalidade de campeão, e é difícil você manter essa mentalidade de campeão forte quando você não tem ninguém ali
realmente caçando a sua cabeça, alguém que realmente está muito próximo, né? Entrando na questão de rivalidades, nessa questão de se manter motivado, a gente sabe que depois que ele venceu em 2019, né, ele tinha perdido para o Brion 2 vezes, né, fez a sua estreia ficando em top 2, depois no seu segundo ano ele ficou novamente em top 2, e aí em 2019 ele vence. 2020 o Brion ainda imaginava que poderia voltar a vencer, só que aí então o Sibum esmaga os sonhos dele, e ele fez isso nos próximos anos, esmagando todas as chances, todas as esperanças que seus rivais tinham de superá-lo. E o que a gente viu e o que o próprio Sibum falou é que provavelmente o cara que mais motivou ele, que mais empurrou ele lá, foi o Ramon, né? É algo que o próprio Sibum fez, né, na postagem de homenagem que o Ramon postou sobre ele, né? Falando sobre a aposentadoria dele. O Sibum foi lá e comentou e falou que o Ramon provavelmente seja o cara que mais o motivou, que mais fez ele correr. Só que nos resultados, no scorecard, o cara que de fato mais se aproximou foi o Mike Summerfield nesse ano. Então, os caras que mais chegaram perto, digamos assim, seja o Ramon pelas palavras do Sibum, ou enfim, que mais motivou, ou seja, o cara que no scorecard mais chegou perto, mesmo assim ainda não foi como se tivesse sido uma disputa parelha. O Sibum em todo momento ele estava sob o controle da situação, ele era o favorito de forma indiscutível. Não, em nenhum momento existiu algum resultado discutível, então é difícil você se manter motivado nesse cenário em que você vence com relativa facilidade, com relativa segurança. Eu acho que, na minha humilde opinião, aqui eu estou falando, e pelo que eu vi e pelo que eu entendo, um momento em que eu vi o Sibum com mais sofreu, mais suou, na minha humilde opinião, foi realmente com o Ramon em 2023, quando a gente viu ele aparentando estar realmente preocupado, né? Mas aqui eu não sou não sou metaforando, né, para ficar analisando feição, para ficar analisando expressão facial, mas foi a minha análise, foi a minha visão, beleza? Mas em questão de scorecard, foi o Mike. Mas independente de quem seja, o fato é que o Sibum estava sempre vencendo com certa facilidade. E para mim, esse é um dos motivos que faria ele desistir, parar em algum momento. Se ele tivesse determinado a aumentar um legado que já era o maior da história da categoria, porque o fato é que hoje ele é o maior campeão, e para alguém vencê-lo vai precisar de pelo menos mais 6 anos. Então realmente vai ser um recorde muito difícil de ser batido. Provavelmente a gente não vai ver isso acontecendo nem tão cedo. O cara com mais títulos depois do Sibum é o Brion, que tem 2, e ele tá muito longe de conseguir reaver mais um título, muito menos ganhar mais 4, né? Então realmente precisaria surgir outro cara, um outro fenômeno, e então que venceria 6 vezes consecutivas ou mais. Então pelo menos a gente consegue imaginar que não vai existir um outro Sibum, isso é um fato, mas um cara que conseguisse vencer tanto quanto ele demoraria ainda muito tempo. Então acredito que ele não estaria preocupado em aumentar esse legado. Então, mas se ele tivesse, eu imagino que ele conseguiria aí levar 2, 3 anos. Então essa foi a minha resposta. Na minha humilde opinião, o Sibum ele poderia ter vencido no total 9 títulos de Mr. Olympia na categoria Classic Physique. E o porquê eu acho que ele não venceria mais, apesar de já ser um número absurdo. Eu acho que a questão da saúde começaria a dificultar ele, tá? As lesões que ele vinha sofrendo a cada preparação. 2024 ele teve um ano perfeito, então foi um ponto fora da curva, mas as lesões eu acho que poderia começar a incomodá-lo. Não digo só em questão de físico, de repente apresentar cada vez mais falhas, uma falha aqui, uma falha no posterior, mais uma falha no braço, mais uma falha nas costas, mas eu acho que até em questão de sofrimento mesmo, de a cada preparação você sofrer com lesão, tem que ficar se preocupando com isso, fazendo tratamento. Eu acho que isso, seja pela parte estética ou seja pela parte de ficar sofrendo,
faria com que ele parasse, né? E um dos pontos importantes é que, em questão de finalização, de preparação, o Sibum, ele vinha, de fato, sendo muito consistente. Ele foi um cara que não errou, praticamente. E nos seus primeiros 4 títulos ele era preparado pelo seu cunhado, o Iain Valliere. Então não é um cara que, vamos dizer assim, não é um grande preparador, apesar de ter feito grandes trabalhos com o Sibum, mas nos últimos 2 anos ele estava com o Henry Hambod. Então errar não era uma opção, não era uma opção. E também com o Henry Hambod agora se aposentando, né, ele também anunciou sua aposentadoria. Então eu acho que talvez até esse ponto também, querendo ou não, colaboraria para o Sibum falar assim: meu coach também vai se preparar, vai se aposentar, eu não vou ir atrás de mais ninguém, eu vou ficar aqui na minha. Então eu acredito que ele venceria mais 3 títulos. E um dos pontos que me dá a entender que ele ainda teria essa capacidade é porque ele ainda tem 29 anos, se eu não me engano. Eu não vou parar para verificar isso, né? Podem me corrigir aí nos comentários. Mas o fato é que a gente sabe que, pelo menos na Open, né, na categoria Open, os atletas alcançam o seu auge, o seu prime de maturidade, de massa muscular por volta dos 35 anos. Então, o Sibum, ele nem sequer estava no seu auge de maturidade. Então, eu imagino que ele conseguiria ali ainda vencer mais 3 títulos, e o que poderia fazê-lo desistir, né, parar, seria a questão das lesões, a desmotivação de não ter grandes concorrentes. Existem grandes concorrentes, tá, gente? Obviamente estou respeitando todos os atletas, respeitando muito o Ramon, o Mike, o Worth também merece muito respeito, mas não existia ali um arquirrival do Sibum, né? Como dizem nos quadrinhos, uma das coisas que mais motiva o herói é o vilão. E o Sibum, ele não tinha um grande vilão para rivalizar com ele, que fazia com que ele continuasse cada vez mais, né? Então é aquela velha teoria: se não existisse o Coringa, provavelmente o Batman pararia, né? Porque querendo ou não, um motiva o outro, né? Óbvio. Mas então acho que isso criaria essa conjuntura de fatores que fariam ele desistir, parar, na verdade, né? Parar é o mais certo, né? Desistir, depois que você vence mais 6 e para, né? Não dá pra chamar de desistir, né? Mas eu acho que isso faria ele parar, além da sua família, né? Querendo ou não, você sendo atleta, vivendo no meio do bodybuilding, você tem que se abster de muitas coisas, você tem que abster de alguns momentos com a sua família. No próprio anúncio do Henry Hambod, ele fala sobre isso, que ele teve que estar ausente em diversos momentos para poder ser o melhor preparador de todos os tempos. Isso aqui é eu adicionando essas palavras, mas para ele ser o que ele se tornou, ele precisou em alguns momentos estar indisponível para sua família. E o Sibum, ele acabava tendo que fazer isso, né? Todo atleta de alto nível, ele precisa fazer e ser um pouco egoísta em determinados momentos. Então eu acho que ele venceria ali mais 3 anos, se aposentaria por conta de lesões, por conta da sua saúde também, e também em algum momento ele ia falar: tá bom, já deu, não faz mais sentido eu ficar aqui tentando vencer, não faz mais sentido eu tentar buscar mais um título, né, tentar aumentar um legado que já ninguém tá perto. Então eu acho que isso seria bem razoável. Mas comentem aí a opinião de vocês. Acha que faz sentido o que eu comentei aqui com vocês? Acha que ele poderia ter vencido mais? Será que ele poderia buscar a lá 10ª, né? Já que venceu 9, vamos buscar 10, né? Para fechar bacana, para fechar legal, né? É uma teoria também interessante, né? O que vocês acham? Comenta aí quantos títulos você acha que o Sibum poderia ter vencido. Comenta aí, deixa um like, se inscreva se você não for inscrito, e vejo você na próxima. Valeu!